Boa noite, Dalcira. Boa noite a todos os ouvintes da Vale FM. Uma satisfação enorme estar conversando com vocês. Estou muito feliz de retornar à Cachoeira do Sul. Foi uma cidade onde sempre fui muito acolhido, sempre fui recebido com carinho. E estou levando para a Cachoeira do Sul pela primeira vez a palestra de vendas mais aplaudida do Brasil. Uma palestra que já foi aplaudida de pé por mais de 300 mil pessoas. Um treinamento 100% prático, mostrando os desafios de vender em novos tempos. Entendendo as dinâmicas que estão acontecendo no mundo, o que isso mudou no comportamento do consumidor. Temos hoje, Dalcir, um consumidor muito tecnológico, temos hoje um consumidor que pesquisa muito antes de visitar uma empresa. Temos, ao mesmo tempo, um consumidor que tem muitas dúvidas na hora de tomar uma decisão de compra, porque ele tem muitas opções, e nesse cenário, vender ficou mais complexo, vender ficou mais desafiador. Vender é um somatório de fazer uma venda consultiva, entender a necessidade do cliente, vender valor, oferecer uma experiência de atendimento extraordinária. E é isso que a gente vai estar fazendo nessa segunda-feira, a partir das 19h30 ali na Ubra, mostrando para as pessoas e para os profissionais de venda que subiu a régua para profissionais de venda. Vender já não era tão complexo como era, quem sabe, como é hoje em dia. E nós vamos apresentar para as pessoas o que realmente funciona hoje para você ter alta performance em vendas. Pois é, e essa alta performance, porque hoje, Eduardo, é público e notório que nós temos aí uma competição entre compras em lojas físicas e compras pela internet. Como é que se consegue conciliar tudo isso? É encantando o cliente para que a Dalcira, para que o Eduardo saia de casa e vá lá na loja? Veja só, você coloca um dos pontos mais chaves do que a gente vai estar abordando na próxima segunda-feira, né? Cachoeira hoje está inserida no mundo. Cachoeira não tem mais fronteiras como nenhuma cidade tem. Eu posso entrar em qualquer plataforma hoje, né? Eu posso entrar num Magalu, posso entrar num Mercado Livre, posso entrar em qualquer lugar, fazer uma compra, e você não duvide que em 48 horas ou 72 horas esteja em Cachoeira do Sul. Então, a competição pela compra, por aproveitar aquela oportunidade em termos de valor, esta competição está ficando cada vez mais impossível para o varejo tradicional. É muito difícil você competir hoje quanto o poder das plataformas de e-commerce. Mas existe um caminho, sim, é o caminho do atendimento encantador, é o caminho da venda consultiva, aquela venda em que o vendedor tenta entender melhor a necessidade do cliente, aquela venda em que o vendedor ele quase dá auxílio, uma verdadeira consultoria para o comprador, ele entende a necessidade, ele gera valor, ele mostra como o produto ou serviço resolve o problema do cliente. Então, eu não tenho a mínima dúvida, e isso não é uma profecia, basta ter um pouco de entendimento do mercado para dizer, né, assim, vamos fazer uma profecia: em 3 anos em Cachoeira do Sul, só sobrarão 2 tipos de venda. De um lado, a venda pela internet, com foco em preço e conveniência, crescendo cada vez mais, isso é inevitável, mas do outro lado, a venda que vai continuar tendo espaço é a venda com esse atendimento extraordinário, a venda em que a pessoa se sente especial, a venda em que a pessoa se sente bem, a venda em que a pessoa compra também um pouco da experiência daquele local aonde ele está indo comprar. Então, existe um caminho? É claro que existe. Sempre existirá um caminho, porque nem todas as pessoas querem simplesmente entrar numa plataforma e comprar. Sabemos que elas são cada vez em maior quantidade, mas boa parte das pessoas ainda está disposta a se encontrasse um lugar onde fosse tratado com essa forma, com esse respeito, com essa atenção, um lugar onde essas pessoas, quem sabe, se sentissem importantes e especiais, um lugar onde essas pessoas, depois que comprassem, alguém fizesse contato com elas para ver se elas estavam satisfeitas, se correu tudo de acordo com o que eles esperavam. Existe esse espaço, mas meu medo, Dalcira, é que muita gente não está vendo esse espaço. E muita gente continua oferecendo para o cliente aquele atendimento comum, aquele atendimento sem graça, aquele atendimento em que você é mais um. E, infelizmente, cada vez que um comprador tem uma experiência desse tipo, ele se sente cada vez mais perto de plataformas digitais e de canais online. Na verdade, é o pós-venda, né? E eu posso aqui testemunhar, eu fiquei 20 anos comprando numa mesma loja, aqui em Cachoeira, com a mesma vendedora, até que fui embora, né? Fui trabalhar fora, fui para Santa Cruz, Lajeado, Pelotas, Erechim, mas a Enilce faz parte das minhas memórias. Todos os eletrodomésticos que eu tinha dentro de casa, eu comprei com ela. Por quê? Porque eu me sentia literalmente acolhida dentro da loja e pelo atendimento que ela dava.
É exatamente isso. Isto nenhuma plataforma até hoje conseguiu fazer. Eles vão tentar fazer isso com as inteligências artificiais que estão crescendo cada vez mais. Mas venda sempre foi e sempre será um processo de conexão entre duas pessoas. Quando um profissional de vendas ele é competente para criar conexão, ele acolhe o comprador, trata ele pelo nome, faz perguntas, compreende a necessidade dele, esse profissional começa a fazer uma coisa que, infelizmente, pouca gente faz. Ele começa a construir um vínculo, ele começa a construir um relacionamento, ele se aproxima do cliente e toda vez que você vai num lugar comprar e você se sente bem tratado, acolhido, um sentimento gostoso quando você sai de lá e essa pessoa continua te acompanhando, mesmo depois que já vendeu, continua querendo saber se você está feliz, se você está satisfeito, a probabilidade que a gente tem para retornar e comprar dessa pessoa é enorme. Um dado que eu vou estar levando na palestra de segunda-feira, atendimento é hoje o principal motivo de perda de venda de clientes. E essa pesquisa está no site da administradores.com. 69% dos clientes não compram ou não voltam por atendimento. Pasmem, só 14% é qualidade, eles não voltam pela qualidade. E só 9% é preço. Ou seja, aonde se tem perdido mais dinheiro? E aí, você me permita fazer uma análise muito sincera. É que, infelizmente, boa parte dos empreendedores hoje não tem investido na especialização da sua equipe de vendas. Boa parte dos empreendedores, e falo isso como quem foi um gestor de uma empresa com mais de 600 profissionais, tinha 200 vendedores sob meu comando no Grupo Teva, antes de eu vender essa empresa para um fundo de investimentos, e a gente vê que aquela empresa que investe nas pessoas, que capacita, e nós estamos falando que pode ser o corretor de imóveis, o corretor de seguros, o balconista da farmácia na Rua Central de Cachoeira do Sul, pode ser, quem sabe, um vendedor de tinta numa loja, quem sabe alguém que vende ou atende numa academia em Cachoeira do Sul. Quando esse profissional é treinado, ele é capacitado, a gente dá as ferramentas para ele ter alta performance, a possibilidade de a gente mudar esse jogo é incrível. Mas eu vejo, e digo isso, repito, com extrema tristeza, eu ainda vejo uma quantidade muito grande de gente reclamando, se queixando, que hoje em dia, Eduardo, as pessoas não querem mais nada com nada, a nova geração não quer mais trabalhar, a nova geração só quer uma colocação, e passam mais tempo se queixando das pessoas e não esquecendo que, sabe, pessoas ainda podem ser a solução, a salvaguarda de um mundo cada vez mais tecnológico, de um mundo onde temos uma tendência quase inevitável a uma concentração de vendedores, de sellers, como as grandes plataformas de e-commerce, e que a contrapartida de tudo isso é você ter uma equipe extraordinária. Pode ser uma equipe de 1, de 2, de 5 ou de 50, não importa. Se essa equipe estiver bem treinada, capacitada, você está de volta ao jogo. E é isso que eu vou mostrar durante 2 horas aí em Cachoeira do Sul. Como trazer a sua equipe de volta para o jogo, uma equipe capaz de ter alta conversão, uma equipe capaz de gerar valor na mente do cliente, uma equipe capaz de mostrar para o cliente que, de repente, vale a pena investir um pouco mais para ter algo melhor, porque vai trazer mais resultados para ele, e mostrar que este cliente, quando tem esse tipo de atendimento, essa experiência, ele não apenas volta, ele indica e vai trazer outras pessoas. Pois é, e aí muita gente ainda pensa, como você mesmo ressaltou, que investir em treinamento de equipes ainda é perder dinheiro ou perder tempo. Eu achei uma curiosidade desse mundo digital, né, Dalcília? Tem hoje 970 mil seguidores no Instagram. E uma pessoa, por coincidência, as coincidências da vida, estou aqui em São Paulo fazendo um treinamento, e eu estava abrindo meu direct no Instagram e uma pessoa escreveu, ela é de Cachoeira do Sul, e ela escreveu assim, tu não acha que R$199 é um valor absurdo por um treinamento? Isso faz 1h15, talvez, era 17 horas, 17h15 mais ou menos. Aí eu fico pensando assim, e qual o custo da desinformação? E qual o valor que tem? Porque R$199, 1 ou 2 vendas já pagam enormemente qualquer valor que essa pessoa tenha investido. O que é R$199 para uma empresa para investir na capacitação de um vendedor? Hoje a gente gasta, e é a vida moderna que a gente tem, né, Lucila? Você sai para jantar num restaurante, se você for aí para Cachoeira do Sul e for numa boa pizzaria, quanto você investe hoje para estar num lugar bom, para estar num lugar gostoso? E às vezes as pessoas têm
uma mentalidade. Elas querem mais, mas elas não querem investir mais. Elas não estão em busca da sua melhor versão. Elas não entenderam uma coisa, que ninguém mais quer trabalhar com gente que não quer melhorar. Ninguém mais quer trabalhar com gente que parou no tempo. E vamos também assim ver, puxa vida, que oportunidade única. Eu me sinto feliz porque eu sempre tive um carinho muito especial por Cachoeira do Sul. Boa parte da minha vida eu estava vendendo lá na querida Santa Maria, então passar por Cachoeira, passava, às vezes me hospedava aí nos hotéis. Então eu sinto muito feliz de levar esse treinamento que ontem, hoje é sexta-feira, ontem, quinta-feira, aqui em São Paulo, eu palestrei para 700 pessoas. Se tivesse 1.000 vagas, estaria lotado. E esse mesmo treinamento que eu apliquei ontem em São Paulo vai estar aí, ao alcance das pessoas, nessa segunda-feira, durante 2 horas em Cachoeira do Sul. Eu tenho certeza que o melhor investimento na vida, isso eu tenho certeza por tudo que eu já passei na minha vida, não existe nenhum investimento no mundo do que você ser melhor. Se você investe em alguma maneira em que você se torna melhor, esse é com certeza o dinheiro mais poderoso da sua vida. E na verdade, também durante a minha vida profissional, eu sempre trabalhei com jornalismo, eu nunca trabalhei com vendas, Eduardo. Mas eu lembro que nos treinamentos da RBS, você juntava turmas de todos os departamentos, da OPEC, do comercial, do jornalismo, enfim. E mesmo que essas técnicas sejam dirigidas apenas para o pessoal de vendas, porque todo mundo em algum momento dentro da sua profissão, vende, entre aspas, o seu produto. Exatamente. Esse é um treinamento para vendedores. Esse é um treinamento de vendas, né? Provavelmente, qual a diferença entre o advogado mais bem-sucedido de Cachoeira do Sul e um advogado mediano? Eu aposto que não é necessariamente o quanto ele estuda de direito, é porque esse profissional sabe vender o seu trabalho. Por que algumas clínicas estéticas em Cachoeira do Sul estão bombando nesse momento, enquanto algumas estão com dificuldades de manter seu faturamento? É porque uma clínica tem uma equipe que sabe vender. Quem sabe a médica, a cirurgião-plástica, a dermatologista, não importa qual é a formação dela, ela se dedicou hoje, ela tem uma equipe que é capaz de vender. Então, esses dias eu estava fazendo uma palestra em Londrina, e no final da palestra, não era no final da palestra, perdão, era no início da palestra, uma jovem, deveria ter os seus 40 anos, uma jovem senhora elegante, ela disse assim para mim: Eduardo, a tua palestra é a minha última opção. Eu disse: como assim última opção? É que eu tenho uma clínica estética aqui em Londrina e a minha clínica vai fechar. Puxa, eu ouvi aquilo, eu fiquei tão triste assim para ela. Explica um pouco. Ela disse: Eduardo, eu sou médica, eu sou formada fora do Brasil, eu montei aqui em Londrina uma clínica maravilhosa, o nosso serviço é único, não tem praticamente ninguém fazendo com a qualidade. E eu perguntei para ela: e como é que é teu preço hoje? Ela disse: Eduardo, por incrível que pareça, eu tenho o melhor serviço, mas e o meu preço não é o mais caro, eu tenho um preço extremamente competitivo. Eu diria que para a qualidade do meu trabalho, eu tenho um preço super legal. Aí eu perguntei para ela: então só me responde uma coisa, porque você entrou aqui me dizendo que a tua clínica está perto de fechar, e eu imagino que você não investiu no mínimo 300, 400, 500 mil reais para abrir uma clínica estética. Me conta uma coisa, quantas horas você treina por semana a sua equipe de vendas, em técnica de vendas? Ela abaixou os olhos e disse assim: então, vamos tirar por semana. No último mês, quantas horas você treinou a sua equipe de vendas? E aí ela disse assim: eu não tenho treinado a minha equipe em técnica de vendas. Eu disse para ela: aí que está o caminho. Não adianta em 2025 você ter um excelente produto. Não adianta a sua empresa ter um excelente serviço se, infelizmente, aquelas pessoas que têm a missão de comunicar e gerar valor na mente não estão bem preparadas. E aí, isso foi, acho que era início de junho, mais ou menos, não me recordo bem. Eu tirei umas férias em julho com meus filhos e eu estava viajando e ela mandou uma mensagem por direct para mim: Eduardo, eu sou aquela médica lá de Londrina que disse que a clínica ia fechar. E aí ela adquiriu alguns treinamentos meus, ela disse assim: só estou te passando por aqui para te dizer que a gente não vai mais fechar. Então, essa história me toca muito, porque às vezes as pessoas investem muito dinheiro para abrir um negócio, né, Dalcira? Elas estão ali, juntaram um capital da vida, às vezes pegam um dinheiro emprestado com alguém, mas às vezes elas não estão entendendo que elas precisam se preparar para vender. Não é mais um jogo. Venda não é uma... Isso é uma frase que eu digo muito no meu treinamento, Dalcira. Venda não é mais uma batalha de quem tem o melhor produto ou o melhor serviço. Venda é uma batalha de percepção. Vende quem consegue transmitir para as pessoas a qualidade, o valor do seu trabalho. E é isso que eu vou estar mostrando nessa segunda-feira. Como fazer
como ter essa capacidade de gerar valor na mente do comprador. Porque isso é valor agregado, né, Eduardo, dentro daquele produto. Porque eu comecei lá na nossa entrevista dizendo que não adianta ter a loja mais bonita, o artigo da melhor qualidade, a iluminação mais bacana, né, uma rede social legal, se a hora que eu for lá, eu não for bem atendida. É exatamente isso. É exatamente isso. A boa notícia é essa. As pessoas também pagam mais pelo atendimento. Não é só uma questão, eu estou comprando isso aqui porque é uma grife, eu estou comprando isso aqui porque tem mais qualidade. Vamos combinar uma coisa? Um produto ou uma loja de excelente qualidade, com um design moderno, como você vê, uma iluminação de altíssima categoria, né? Um ambiente legal, quem sabe uma cafeteira daquelas maravilhosas. Só que as pessoas que estão ali atendendo não valorizam o cliente, não encantam as pessoas, não tratam pelo nome, não sabem sorrir. Você vai lá dentro e parece que você está fazendo um favor em comprar dessa empresa. Então, quando a gente fala em como vender em novos tempos, que é o título da minha palestra dessa segunda-feira, vender é todo esse complexo, essa consultoria, essa orientação, mas, acima de tudo, esse servir, esse encantar, esse compreender o lado humano da venda e oferecer para cada pessoa um atendimento extraordinário. Eu digo assim nas minhas palestras, a gente teria uma grande revolução em todas as cidades onde eu dou uma palestra se cada um tomasse uma simples decisão, Dalcira. Vamos honrar mais cada pessoa que podia ter entrado em tantas lojas e entrou na nossa. Vamos honrar mais cada pessoa que poderia mandar um WhatsApp para tantas empresas para perguntar alguma coisa, mandou para a nossa. Se a gente honrasse mais cada pessoa que tem nesse mundão afora e entendesse que aquela pessoa está nos dando uma oportunidade única de encantá-la, servi-la e mostrar que a nossa empresa é uma excelente opção para ela, esta honra, esta capacidade já mudaria por completo os resultados. Venda tem um forte componente técnico, com certeza, mas venda tem um forte componente afetivo, de envolvimento emocional. E quando você junta a técnica com a emoção, o resultado é uma empresa de um crescimento extraordinário. Até porque quando a gente vai comprar, seja uma roupa, seja um eletrodoméstico, seja enfim, a gente vai com uma expectativa emocional, né? Olha, eu preciso disso neste momento, por isso estou indo lá comprar. Mas com certeza já deve ter acontecido com você, de você entrar num lugar para comprar e ter ficado com a sensação que as pessoas eram mais felizes antes de você ter chegado ali. É uma coisa Sim, impressionante. é verdade. É uma coisa. Então, hoje, eu estou aqui em São Paulo e cheguei por volta de 11h30 aqui em São Paulo. Minha palestra é amanhã de manhã, outra palestra que eu tenho aqui. E aí eu passei numa loja ali, queria comprar uma coisa. Tinham 4 vendedores rindo, uma loja de shopping, eu imagino quanto custa, eu sei quanto custa uma loja num shopping center em São Paulo. Eu entrei, os 4 rapazes pararam de olhar, pararam de conversar, ficaram me olhando com uma cara de brava. Eu disse para eles, desculpa, pessoal, só queria comprar, eu atrapalhei a vida deles. Eles eram mais felizes antes de eu ter chegado ali. Então, a gente não quer mais estar nesses lugares, a gente não precisa estar mais nesses lugares. Antigamente, e vou falar um português bem claro, Dalcira, eu sou o cara que gosta muito da franqueza e da sinceridade, acho que ela é a melhor coisa. Antigamente, o comprador tinha menos opções. Ele necessitaria de um envolvimento, ele teria que pegar um carro, teria que ir para outro lugar. Hoje, está tudo a um toque no seu celular. Quase tudo está disponível para você. Então, se você não acordar que o mundo mudou, a tecnologia mudou, mas o lado humano da venda, se bem trabalhado, continua sendo um diferencial competitivo, se você não entender isso, você vai ficar de fora, não importa qual seja o seu segmento, que você atue em Cachoeira do Sul, em Santa Cruz, em Santa Maria, em São Paulo ou no mundo. Tá certo. Eduardo, como é que as pessoas fazem para se inscrever ou participar desta palestra na segunda-feira aqui em Cachoeira? É muito simples, você entra ali no meu Instagram, no Eduardo_Teva, só lembrando que Teva tem H no final, Eduardo_Teva, você vai ali na link do bio, vai ter produtos, vai ter eventos presenciais, você clica ali, clica no link de Cachoeira do Sul e é só fazer sua compra. Tá Então, certo, vai então. ali no E essa Instagram, palestra acontece segunda-feira no Salão de Atos da Ubra. Das 19h30 às 21h30. São 2 horas de palestra sem intervalo, são 2 horas com técnicas 100% práticas para você vender mais. Grande abraço, seja bem-vindo mais uma vez à Cachoeira do Sul. Obrigado, Dalcir, um abraço para você e para todos, um bom final de semana.